Galera, bem-vindos a mais um videocast aqui do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar, mesmo se você não tiver tempo. Meu nome é José Roberto, eu sou médico colaborador daqui da página e hoje a gente vai continuar um papo muito massa sobre teste cardiopulmonar ou ergospirometria, que seria uma segunda parte da discussão que a gente fez com o Dr. Bernardo Rosário, que tá aqui comigo de novo. Bernardo, valeu, cara. Tamo junto. Valeu. Sorte que você tem um braço grande, mas não é tão grande assim. Nos outros episódios aí a galera não chegava não, tem que levantar ali. Mas vamos lá. Cara, prazerzão de estar aí de novo, aí, tocando aí essa parte de ergospiro com a gente. Você já fez o teste, a ergometria já no outro episódio já. E pra quem não pegou outro episódio ou não te conhece, cara, saudações, bem-vindo e se apresenta aí pra quem não te conhece ainda e da onde que você vem aí, os outros vínculos que você tem aí de plataformas de ensino e tudo mais. Excelente, Zezão. Obrigado, prazer, cara. Hoje é meu tema favorito. É? Não tem. Cardiologia e ergospiro. Nossa, o outro já foi um podcast massa, esse aqui vai ser melhor ainda. Cara, ergospiro eu sou suspeita aí, sem conflito de interesse. Mas então, meu nome é Bernardo, eu sou um dos colaboradores da página Temas em Cardiologia, @Temas em Cardiologia. Fiz cardio na época do Zé lá no Incor, depois fiz métodos gráficos, agora eu moro em Curitiba. E tamo aí, cara, pra falar tudo que der pra falar aí sobre o assunto. Não, vambora. Então, a gente começou falando da ergometria. Acredito eu que a ergospiro veio depois, né? Então, a gente começou falando que a ergometria começou na década de 50, de uma forma bem rudimentar, botando o cara pra correr na escala do hospital. E a ergospirometria, eu creio que já tenha sido uma coisa mais recente aí, que a gente acaba tendo uma boa avaliação, né, de consumo de gases, interação cardíaca pulmonar também. Então, para quem não conhece, teste cardiopulmonar ou ergospirometria é similar ao teste ergométrico, mas ele é um pouco mais complementar também. Então, onde a gente acaba vendo uma boa parte da resposta pulmonar. Então, se o paciente ele tiver algum tipo de distúrbio ventilatório, ou um paciente que tem... consigo ver a análise do consumo de gases também, de oxigênio. Então ele consegue dar, né? Não posso estar falando besteira, mas acredito que seja o padrão ouro. Não sei se tem alguma outra forma melhor, aí mesmo que talvez na parte de pesquisa, para a gente fazer essa avaliação de gasto energético, de eficácia muscular, de gasto de performance, né? Então, acho que o padrão ouro para a gente comentar sobre isso. E tudo que depois a gente vai ter, acho que vale a pena pra gente comentar até da correlação quando a gente for falar de VO2, gasto energético para quem não tem uma ergospirometria no serviço, o que a gente tem de correlação da ergospiro com o ergométrico, né? Então, acho que vai ser bem produtivo aí. Cara, então vamos lá. Indicações aí, vamos começar então com essa segunda parte da ergospirometria, conhecendo esse teste pulmonar. Vamos ver então o que a gente já falou, mas quais são as indicações, né? Por que eu vou pedir uma ergospirometria ao invés de um teste ergométrico? Perfeito, cara. Então, assim, a ergospirometria é o ergométrico e mais, né? Um plus, 2.0. 2.0. Então, assim, o que o ergométrico me dá de resposta, a ergospiro vai dar. Então, normalmente, se você pensou em ergométrico, veja se não vale a pena fazer uma ergospiro. A ideia é mais ou menos... Tudo que a gente falou do ergométrico se aplica aqui. Se aplica aqui. Beleza. Então, toda a interpretação ergométrica do exame vai ser exatamente igual. Perfeito. Então, tá dentro do esquema. Tá. Quando que eu vou preferir uma ergospiro, né? Quando que ela vai ser superior, assim? Então, para capacidade funcional, 100% melhor. A gente falou na aula do teste ergométrico que ele estima a capacidade funcional. Aqui a gente mede, né, a capacidade funcional. Então, é uma medida absoluta, objetiva, que quando tem alguma coisa que vai mudar a terapêutica do paciente, então a gente vai falar de transplante, IC avançada e tal, você ter uma medida objetiva vai mudar a vida do paciente, né? E vai mudar a tua decisão clínica, assim. Então, nesses casos, para avaliação de capacidade funcional, assim, é melhor. Não tem nem discussão. Atleta. Faz muito mais sentido pedir uma ergospiro. Por quê? Porque você consegue ver o que acontece no coração dele, né? O comportamento hemodinâmico, eletrocardiográfico, tudo que a gente via no ergométrico. Mais um plus aí, que é a questão pulmonar da coisa, que é importante, a gente vai falar sobre isso também, mas também a troca de gases, né? Então, o comportamento metabólico. Então, aqui é como se fosse um teste cardiopulmometabólico, né? Tem essa parte metabólica que não tá no nome, assim, mas que a gente consegue pegar também. Então, pensando em adequar a atividade física, né? Então, fazer com que o atleta tenha um rendimento, otimize o tempo, né? Hoje em dia, a gente sabe que o atleta tem pouco tempo
para treinar. Tem muito tempo de academia, muito tempo de físio. Então, quando ele conseguir otimizar o tempo de treino dele, melhor. E não só atleta, né? Na verdade, a gente tem pouco tempo para treinar. Então, você entender os seus limiares de treino, quando que você vai ganhar condicionamento, quando que você está só agregando um risco sem um ganho de condicionamento, quando que você não está fazendo diferença nenhuma. Isso é muito importante. E isso, no ergométrico, é muito subjetivo. A gente tem fórmulas subjetivas. E aqui na ErgoSpiro, a gente consegue pegar de forma bem clara, assim. Doença pulmonar. Não adianta, né? É ErgoSpiro, porque a gente vai conseguir medir, de fato, né? Todos os valores que a gente vai conversar pra frente aí, mas que são afetados na parte pulmonar, que a gente consegue ver na ErgoSpiro, e que no ergométrico ia matar uma redução da capacidade funcional. Só. Né? Então, essa redução da capacidade funcional tem 1000 causas, né? Exato. Aqui a gente consegue destrinchar. Beleza. E as situações clínicas, né? Mais específicas, né? Então, insuficiência cardíaca que você falou que vai muito bem, atleta que vai muito bem, treinamento, né? Capacidade funcional, prescrição de treino e tal, e investigação de dispneia. Perfeito. Né? Então, chega o cara com dispneia, não adianta você fazer um ergométrico só, não adianta, o eco é normal, o ergométrico é normal, você não matou a causa da dispneia, né? Então, também isso é legal pra gente ver. E então a gente acaba matando todas as principais indicações da ergometria e as principais contraindicações. Eu tenho alguma diferente nesse caso? Não, perfeito. O que tem de contraindicação diferente aqui é só questão acoplamento de máscara, paciente com insuficiência respiratória, né? Isso, assim, então é tudo que tem na ergometria. Cara, uma crise de asma, você não vai botar ele, né? Perfeito. Então é tudo que é a contraindicação da ergometria, mais as contraindicações à espirometria. Perfeito, perfeito. Às vezes até também, você comentou, né? Mas às vezes tem talvez, né, alguma condição anatômica que não acople a máscara, né, eventualmente. Isso, que isso é uma coisa que você vai ter que testar na hora, assim, né? Então... Também são diferentes tipos de device, né, de máscara, Isso, né? A gente tem pelo menos 3 máscaras por serviço, assim, então nunca é uma máscara só. Ah, entendi. Então, de tipos diferentes. Tipos diferentes e formatos diferentes, né? Tá. Pra que fique bem acoplado. Porque, por exemplo, vou usar um caso meu, assim, eu fiz um teste cardiopulmonar já, mas, puta, achei a máscara muito ruim, né? Talvez tenha alguma melhora, tipo as do jogador, mas aqui eu usei... Tinha um bocal e você tinha que ficar baixando a boca pra sair a saliva, né? Isso, eu fiz essa também na época do Infor. Exato. Essa daí acho que deve ser a mais simples, né? Mais simples. Hoje em dia a gente tem a full face, né? Que daí é a mais específica, escapa pouco ar e o paciente não tem nada bloqueando a entrada de ar, né? E ele consegue deglutir a saliva também, não atrapalha. Exato. Porque aquela ali, putz, acho que o meu VO2 foi menor só por conta disso. Subestimou o teste. Subestimou. Mas beleza. Então, passamos aqui essa primeira parte, então, lembrando dos principais, né, o que a gente acaba tendo, né, eu queria comentar também agora, acho que o segundo ponto, que seria, se a gente tem diferentes formas de medir no teste ergométrico, na ergospirometria a gente também vai ter, então, porque quem já viu a nossa aula, quem não viu, tá aqui já foi publicada, mas no teste ergométrico a gente vai ter esteira, vai ter círculo ergômetro, que é a bike lá, vai ter o círculo ergômetro de braço, por exemplo. E no teste ergospirométrico, a gente tem tudo isso ou é só esteira também? Não, tem tudo isso, cara, exatamente da mesma forma. Um exemplo, natação, né? A brasileira que faz a natação longa, esqueci o nome dela agora, que bateu o recorde de VO2 agora, ela tem maior VO2, né? Como que foi feito o exame dela? No início, ela respirou na máscara, mediu o VO2, foi registrado tudo certinho. Ela fez o pico do esforço na piscina, terminou, voltou pra borda, pegou de novo. Tá. E foi o maior VO2 registrado. É né? mesmo? Então, Ana Marcela. Tá. Isso aí. Então dá pra fazer nesse esquema, é tudo exatamente igual. Assim, então, tudo que a gente falou de limitação, de subestimação e superestimação de cada um desses métodos, equivale aqui da mesma forma. Não, beleza. Então, além disso, a gente acaba tendo alguma outra diferença no sentido de protocolos, até pra gente já entrar em detalhe. Existe o Bruce, existe o Elestad na ErgoSpiro, ou são outros nomes ali? Não, aqui é bem mais fácil, cara. Aqui é rampa e ponto. Perfeito. Aqui, como a gente está falando em capacidade funcional, a gente já tinha conversado sobre isso no ergométrico, aqui é rampa. Então, nenhum protocolo de escada vai conseguir medir da forma que tem que ser medido. Né? Fica com o cara na mão e você vai ajustando ali na mão ali e tendo ele bem próximo de você ali. Isso. Então, depende muito mais do médico, né? Menos do sistema e mais de você ter o feeling ali do cara fazer um exame que vai durar entre 8 e 12 minutos. E aí, bom, num teste ergométrico, a gente vai ter acabando a esteira, um aparelho de pressão, os elétrodos, né, os eletrodos, e beleza. E aqui, a gente tem o que a mais, né? A gente comentou da máscara
E a gente tem algum outro dispositivo, tem a caixinha que vai fazendo a avaliação da troca gasosa. Exato, o leitor, né? O leitor, né? Exatamente. Então aqui é a máscara, existe um sistema de acoplamento máscara-leitor, que é com alguns cabos e uma troca de gases, ele tem um filtrinho, cara, que é caro pra caramba. Esse filtrinho é o que vai definir o exame, né? Tá. Então, o melhor aparelho é o aparelho que tem esse filtro mais desenvolvido, é uma coisa minúscula, assim, que fica no fim da máscara ali, entre a máscara e o acoplador. Então, esse filtro é o que vai dar a informação pelos cabos até o leitor que vai fazer a leitura pra gente no software. Importante falar também que a máscara não põe nem tira oxigênio. Isso é uma dúvida que bastante gente tem. Uma assim. FID21. Isso, exato. Então, os pacientes falam muito, né? Nossa, parece que tá faltando ar e tal. Não põe nem tira. Ela é desconfortável, então tem uma questão mais claustrofóbica, assim, relacionada. Tipo correr de máscara, né? Exato. Na época da pandemia, exato, tudo. Exato. Então, assim, não tem. É uma FID21. Então, é o ar ambiente mesmo, assim. Ela não dá esse plus nem minus pra gente. Perfeito. Assim, né? Então, é só leitora mesmo. E aí, até pra quem tem dúvida, quem nunca viu, não faz parte do teste do ergoespirométrico você fazer uma espirometria. Perfeito. Né? Não. Porque é ergoespirométrico, então vai ter espirometria, vou ter que assoprar, vou fazer broncodilatador? Não. Não, a não ser que seja pedido. Então, a gente pode fazer, tem alguns médicos, principalmente com relação a HP, né? Então, eles pedem muito, o pneumo costuma pedir em repouso, uma expiro em repouso e uma expiro no pico do esforço. No mesmo dia. No mesmo dia, que é justamente, se a gente for lembrar, por exemplo, estenose mitral, um dos complicadores, PSAP acima de 50 ou 60 no pico do esforço, a ideia seria mais ou menos essa alteração que o efeito shunt vai dar, né, no pico do esforço. Se ela aumentar, isso indicaria uma HP mais grave. A gente não faz de rotina, mas se o médico pedir, a gente pode fazer. Legal. Então, a princípio, a expiro não entra também, né? A expiro não entra. O que tem de diferença aí, Zé, já pra matar essa parte, assim, é que no começo do exame a gente vai ter ou uma respiração voluntária máxima no início, aquela questão da hiperpneia, né, que o paciente faz, pra gente detectar a ventilação voluntária máxima, o VVM. É uma calibrada ali. Uma calibrada. Mas a gente não precisa medir de rotina, assim. Então, a própria diretriz, ela dá como equivalente a gente estimar o VVM, né? Então, para estimar o VVM, acho que já dá para falar aqui, é uma forma bem simples que pega o VF1, né, o VF1, estimado para o sexo, idade, peso do paciente e multiplica por 37,5. Só isso. Então, o VF1 vezes 37,5, ele vai te dar o VVM estimado, você já pode começar o teste e fazer todos os cálculos baseados nisso. Não, beleza. Bom, agora que você já comentou aí também disso, acho que vale a pena da gente citar aqui que realmente os protocolos é rampa, os tipos diferentes são esses aí. E então dá pra gente fazer no círculo ergômetro a ergoespirometria, no remo, talvez não seja mais convencional, mas acho que a gente acaba conseguindo fazer, até na beira da piscina dá pra fazer também. Mas acho que o próximo parâmetro, que eu acho que é o que a galera quer saber, que a gente vai gastar um tempo aqui, são conhecendo esses parâmetros que a gente vai ter que avaliar no teste ergoespirométrico, né? Então, o que a gente vai ter, por exemplo, de VO2, o que é o VO2, o que é o limiar anaeróbico, o limiar aeróbico. Então, vamos destrinchar tudo isso, conhecer essas variáveis fisiológicas aí, então. Excelente. Então, vamos lá. O VO2, né, cara, que é a menina dos olhos dos atletas, né? É isso. Os caras vão pro teste, eles querem saber o VO2, assim. Tem muito mais informação, mas o VO2 é o padrão ouro, é o número 1 para definição de capacidade funcional. Então, quando a gente tá falando em capacidade funcional, capacidade aeróbica, em termos de medida, a gente tá falando em VO2. Que é o consumo de oxigênio. Então, o VO2 equivale a consumo de oxigênio, tirando algumas nuances, assim, mas é isso. E o VO2, ele é medido, né, aqui, só que ele é medido baseado em algumas análises indiretas, assim. Então, não é uma medida assim, você respira e sai o teu VO2. Né? Então, o VO2, ele é muito baseado na fórmula de Fick, né, na equação de Fick. Então, rapidamente, débito cardíaco vezes a diferença do conteúdo artério-venoso de oxigênio. É isso. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, o beta-block, o que faz com frequência cardíaca e volume sistólico? Reduz. Então, o mesmo paciente usando o beta-block e não usando, quem usa o beta-block tem um VO2 menor. Isso vai impactar, inclusive, no valor de referência para transplante, por exemplo, né? Mas saber que o paciente beta-bloqueado, ele vai ter um VO2 menor, isso não significa necessariamente uma capacidade funcional menor. Perfeito. É isso. Então, o paciente com estenose mitral que eu ajustei o beta-block, ele vai cair VO2.
A queda de VO2 não é porque ele perdeu capacidade funcional, talvez tenha sido pelo ajuste do beta-block. Então, só para cuidar nisso aí. Porque a gente tá falando de comparar ele com ele mesmo, né? Exato. Uma hora que começou sem beta-block e repetir com beta-block vai cair. Exato. Então, e não é que piorou a valvopatia, necessariamente. Então, isso você já tem que ter na mão, assim, né? Então, o consumo de oxigênio é o VO2. Aí a gente vai pro VCO2, que é outra unidade importante que a gente tem aqui no teste, que é a produção de gás carbônico, né? Então, o que a gente tem que entender? Que o VO2 e o VCO2, eles costumam no início, principalmente, andar juntos, né? Então, o VO2, primeiro, ele tem uma curva linear durante o aumento do trabalho, né? Então, conforme você vai aumentando a tua demanda energética, você vai aumentando o VO2, até que chega no final do esforço físico e existe um platô, né? Então, o VO2 do platô é o VO2 máximo. Então, esse VO2 máximo que é o padrão ouro mesmo para a definição da capacidade aeróbica. Quando o VO2 não atinge o platô, a gente chama ele de VO2 pico. A gente comentou até na outra aula que tinha uma pequena diferença. Assim, os dois podem ser interpretáveis e os dois podem ser utilizados, por exemplo, para definir transplante e tudo mais. Mas é só entender que o VO2 pico ele pode estar subestimado em relação ao máximo. Então, às vezes o paciente não conseguiu chegar no VO2 máximo porque ele teve uma limitação física, porque ele não aguentou a velocidade da esteira, estava muito rápido, ter dor no joelho, qualquer outra coisa assim. Então, na hora de interpretar o pico, cuidar que pode estar subestimado. O máximo não, o máximo é ele e acabou. Aí eu falei que o VCO2 ele entra em conjunto. E aí você vê que é o máximo porque entrou no platô. Porque entrou no platô. Perfeito. Então você precisa ter 2 a 3 medidas, idealmente 3 medidas seguidas, né? Isso é uma coisa até que eu nem falei, mas rapidamente se define isso no início do exame. Se você quer que a medida seja automática, a cada 10 a 20 segundos. Isso que eu ia perguntar. Qual que é a frequência que você analisa isso? Isso é uma coisa que você define lá, entre 10 a 20 segundos ou ciclo a ciclo, ou seja, a cada respiração. Tá bom. Então depende do que você quer avaliar. O que eu te digo? Paciente atleta, por exemplo, talvez valha a pena deixar a cada 20 segundos. Por quê? Porque na hora que o cara tá correndo na loucura lá, tá batendo tudo assim, se você deixar a respiração, a curva vai ficar muito ruim de interpretar. Sei. Se é um paciente mais limitado, mais ser avançado e tal, você deixar 20 segundos, você vai perder muito. Então daí esse cara tem que ser ciclo a ciclo. Perfeito. Então isso é uma coisa definida, assim. Aí VCO2, né, que eu tava falando. Então qual que é a ideia, cara? O VCO2, ele é a produção de gás carbônico. A produção de gás carbônico, ela pode ser... Vamos voltar no terceiro período da faculdade. Né? Ciclo de Krebs. O pessoal odeia, mas não é tão chato. O VCO2, então, a produção de gás carbônico, ela pode se dar de uma forma aeróbica, ou seja, dependendo da respiração, hematose, consumo de oxigênio. Né? Ou seja, nessa fase inicial, que é tudo aeróbico, né? Então eu consigo, pela minha respiração, dar conta de trocar e jogar fora o que tá de ruim. Né? Então o VCO2 vai crescer de uma forma linear ao VO2. Porque está dependendo justamente do consumo do VO2. Isso. Então não tem nada de anaerobiose envolvida. Né? A partir do momento que você vai aumentando o teu grau de esforço, você vai começar a produzir muito gás carbônico e não dar conta de produzir ATP de forma só aeróbica. Né? Então os metabolismos, eles começam a produzir ácido, lactato, né? E de certa forma você começa a tamponar esse lactato, né? Que é o sistema tampão bicarbonato. O que acontece? H+, mais HCO3, CO2 mais água, né? Esse que é o rolê. Então, conforme você vai aumentando a acidose, você também está aumentando a tua produção de gás carbônico. Ou seja, em algum momento dessa linearidade, existe uma quebra da linearidade. Então, o VO2 e o VCO2 estão retos, até que em algum momento o VCO2 começa a subir de uma forma desproporcional. Já é um spoiler do primeiro limiar. Ou seja, essa quebra de linearidade é o momento que você começou a produzir ácido. Você está produzindo mais CO2 do que o que você estaria produzindo somente com a parte da respiração com o consumo de oxigênio. Perfeito. Que você está juntando junto com o ácido lático aí, por exemplo. Por isso que chama o limiar anaeróbico, o nome já é bem claro, né? É o limiar a partir do qual você começa a ter anaerobiose. Ou seja, você começou a produzir gás carbônico de uma forma não aeróbica. E isso ainda o VO2 subindo. E o VO2 não entramos no platô ainda. Não entramos, o VO2 longe disso. Isso acontece, o fisiológico, acho que já dá para falar também, o fisiológico acontece acima de 40% do VO2 máximo previsto. Então, o paciente tem que atingir o primeiro limiar com o VO2 acima de 40% do VO2 máximo previsto. Por que isso é importante? Por exemplo, o paciente que tem IC avançada, a gente brinca que é um paciente que está na iminência de entrar em acidose a todo momento. Isso porque é o cara que já está acostumado a viver nesse estado de baixo débito crônico, né? Isso. Por isso que não sobe lactato tão comumente na IC. O limiar dele é bem alto, né? O primeiro limiar, né? É maior do que uma população geral. Na verdade, o primeiro limiar é bem baixo. É bem baixo. Esse é o esquema. Tá.
Só que ele tá tanto tempo com esse primeiro limiar sempre bem baixo que ele organizou esquemas de tamponamento metabólicos, né? Então, por isso que o lactato não costuma subir. Esse que era o ponto. Isso, então IC descompensado, lactato não sobe. É isso aí. Tem alguns estudos com lactato, tipo, em pacientes com IC classe funcional 4, assim, 50% ou mais deles não sobe lactato. Os caras são anaeróbicos. Perfeito. De base. E é isso que a gente consegue ver no exame aqui. Então, o que eu tenho de definição? A gente vai falar sobre diagnóstico diferencial de dispneia, né? Mas o paciente com IC avançada, a gente vê que o primeiro limiar, o limiar anaeróbico, é atingido antes dos 40% do VO2 máximo previsto. Ou seja, é um limiar precoce. Esse cara, qualquer tipo de esforço que ele faz, ele já sai da zona de conforto dele, ele já entra em anaerobiose. Tá. É isso. Perfeito. E aí, se tem o primeiro é porque vai ter o segundo. Porque vai ter o segundo. Então falando só dos outros critérios, né, do primeiro, Boa. assim. Então, o primeiro critério, que é o padrão ouro, assim, se alguém perguntar em prova e tal, qual que é o padrão ouro para a definição do limiar anaeróbico? É o método do V-slope. O que é o V-slope, né? É V porque é o VO2 e VCO2. Tá. Mas a gente pega as duas curvas, slope e curva, né? E existe um momento que existe uma quebra da linearidade. Então, esse momento da quebra da linearidade é o padrão ouro para a definição do limiar anaeróbico. Perfeito. Esse é o método do V-slope. Então, quase que em paralelo, uma mudou a inclinação. Isso. É um Perfeito. desvio da curva para cima, né? Para esquerda, assim. Perfeito. Então é isso. Esse é um dos critérios. O outro critério que a gente usa também, então existem vários gráficos, né? Que são os gráficos de Wasserman, né? Que cada um tem uma análise diferente, né? Então, um dos gráficos é o gráfico do VE-VCO2 por VE-VO2, né? Então, o outro critério que a gente tem, o que é VE aqui? VE é volume minuto. É a mesma coisa da pneumo, né? Volume minuto é volume corrente vezes frequência respiratória. Então, a gente tem sempre a relação do volume minuto em relação à produção de gás carbônico e ao consumo de oxigênio. São essas duas formulazinhas, assim. O que acontece? Em algum momento, eles estão numa linha paralela, retinha, assim, o volume minuto na mesma linha do VO2 e do VCO2, até que em algum momento eu começo a produzir ácido. Esse começo de produção de ácido já vai incentivar o meu centro respiratório bulbar e isso vai fazer eu aumentar o volume corrente de uma forma involuntária. Vou aumentar a respiração, vou aumentar o volume inspirado. Exato. Vou tentar lavar esse lactato aí. Exato. Então, e lembra que o VO2, ele é linear. Então, eu estou tendo um aumento linear. Em algum momento, eu tenho um aumento do volume minuto de uma forma que quebra a linearidade com o VO2. Perfeito. Ou seja, esse é o outro parâmetro que eu tenho para definir o primeiro limiar, o limiar anaeróbico. E porque eu aumentando meu volume minuto, eu não vou aumentar meu VO2. Não vai aumentar. Eu vou aumentar meu VCO2. Eu vou conseguir, eu vou conseguir lavar mais. Exato. Né, porque é um gás que é facilmente difundível. Exato. Então, eu respirando mais, eu elimino, mas que nem a ventilação mecânica. Exato. Respiro mais, lavo mais CO2. Exato. Mas não vou aumentar a minha saturação, digamos assim. Exato. E é por isso que o VE-VO2 aumenta, mas o VE-VCO2 não aumenta. Ele continua bem certinho. Por quê? Porque eu tô compensado. Eu aumentei a minha respiração justamente para dar conta de lavar o que eu precisava. Manter a proporcionalidade do CO2 com a ventilação. Exato. Perfeito. Exato. E só para deixar essa parte clara também, que isso vai ser importante para frente. O aumento inicial do meu volume minuto, ele se dá pelo volume corrente, não pela frequência respiratória. Tá. Então, eu tô aumentando a minha ventilação por aumento da capacidade que eu tenho. Puxando mais ar. Puxando mais ar. Por quê? Porque isso é mais fisiológico e gasta menos energia. Perfeito. Né? Porque você hiperventilar gasta muita energia. Sim. Né? Então, esse é o rolê pro segundo limiar. Boa. Que a gente vai falar. Então, acho que do primeiro limiar é mais ou menos Então, foi isso. A quebra da linearidade do VO2 pro VCO2, né, que estão paralelos, o aumento, né, do volume minuto às custas do volume corrente, mantendo a proporcionalidade do VE-VCO2 e o VE-VO2 também. Ok, beleza. E tinha mais um? Não. Não, são só esses dois. Fechou. E daí vamos pro segundo? Bora. O segundo limiar, que também é chamado de ponto de compensação respiratória, como que funciona, né? Então, eu entro no meu primeiro limiar e eu ainda estou compensado. E a gente está aumentando o nosso nível de exercício. Compensado, compensado, compensado. Até que chega um momento que o meu aumento de volume corrente não consegue mais dar conta de suprir as necessidades de lavar ácido, né? E o meu sistema tampão bicarbonato também não está mais dando conta. Ou seja, o pessoal lá do INCOR brinca que não é ponto de compensação, é ponto de descompensação respiratória. Perfeito. Seria um nome até melhor. É o momento que eu saio da minha compensação. Eu já estou no meu pico de volume corrente, ou seja, eu não consigo mais aumentar o volume corrente. E aí, como que eu vou fazer para aumentar o meu volume minuto? Aumentando a frequência respiratória. Então, esse é o momento do meu segundo limiar. Então, tudo que eu for avaliar aqui, eu vou entender que é o momento do teste que a pessoa começa a hiperventilar.
Esse momento, então, antes de a gente definir bem certinho, ele equivale mais ou menos a 80% a 85% do VO2 máximo, ou seja, é o fim do exame ali. O paciente costuma tolerar mais ou menos 1 minuto nesse segundo limiar, não muito mais do que isso, assim. Paciente treinado, endurance e tal, eles tendem a tolerar um pouco mais. Isso é treinável, a gente vai falar pra frente. E o paciente menos condicionado, assim, paciente sedentário, com IC avançado e tal, às vezes nem chega nesse ponto, assim. Depois a gente vai ter que usar outros parâmetros para avaliar também. Então, o que a gente tem aqui? Tudo que seja hiperventilação. Então, existe um parâmetro que a gente tem no teste, que é o PET-CO2, né? Que ele equivale mais ou menos a PCO2, né? Que a gente mede na gaso arterial. Tipo um capnógrafo, né? Tipo um capnógrafo. Exatamente, um capnógrafo. É um capnógrafo, exato. Qual que é o esquema? Isso é uma coisa legal que eu falo com os caras da UTI também. O PET-CO2, durante todo o esforço, ele fica estável. Ele fica reto, assim, é uma linha reta que só cai quando o paciente hiperventila. Então, o momento da hiperventilação é a queda da PET-CO2. Então, um dos parâmetros que a gente tem aqui para usar é a queda da PET-CO2. Deixa eu parar aqui que vale a pena isso também. O pessoal fala muito sobre lavar gás carbônico, né? Lavar CO2 em paciente entubado e tal. Como que você lava gás carbônico em paciente entubado? Não dá para aumentar o volume corrente. A prova é ergospiro. Porque você está aumentando o volume corrente e o PET-CO2 está ali, parado. O único momento que a PET-CO2 cai é quando hiperventila. Então, aumentar volume minuto às custas de volume corrente não lava CO2. A não ser que você tivesse um volume corrente muito baixo, claro. Exato. Aqui partindo do pressuposto que o cara está sendo bem ventilado. Exato. A gente está pensando em ventilação adequada, né? Mas é isso que a gente tem aqui. Então, é hiperventilação mesmo. Por que o cara tolera pouco a hiperventilação? Porque é muito uso de respiração de musculatura acessória, é muito músculo, e cada uma das contrações musculares, para insuflar e desinsuflar, você vai gastar ATP. Sim. Né? Então, o cara tá chegando na exaustão. E você consegue ouvir isso, né, cara? É bem legal, assim, você tá fazendo o exame, o paciente começa a hiperventilar. Esse momento da hiperventilação pode contar no relógio. Um minutinho ele vai pedir para parar, assim, a gente já sabe, assim. E isso é legal até saber no ergométrico, porque você pega essa hiperventilação no ouvido, assim. Se o cara não tá hiperventilando e ele falou que ele tá cansado, primeira coisa é trucar esse cansaço aí. Tipo, cara, tá cansado mesmo? Vamos mais um pouquinho, assim, sabe? Que o pessoal usa o walk and talk, né? Tipo, o cara que consegue falar e caminhar, é porque o cara não chegou no segundo limiar ainda. Que é justamente esse ponto da hiperventilação. Que a gente tem uma escala de Borg pra isso também, pra ajudar, né? A gente tem uma escala de Borg que pra ergospiro a gente acaba não usando. Nem precisa também, né? Nem precisa. Você tá com ela aí já na mão, vendo. Exato. Então, esse que é o esquema. Então tá, a primeira coisa foi a queda da PET-CO2. O que mais que a gente tem de parâmetro aqui? Segundo parâmetro é um aumento absurdo do volume minuto. Por quê? Porque se é volume corrente vezes a frequência respiratória, a partir do momento que você aumenta a frequência respiratória, você vai aumentar de uma forma totalmente desproporcional ao teu volume minuto, que dura pouco tempo, né? Você não vai durar muito tempo nisso. Mas existe uma quebra absurda do aumento do volume minuto, né? Desproporcional. Então a linha do volume minuto está vindo mais ou menos reta, assim, até que um momento ela desvia para cima. Então esse é um dos critérios também, essa quebra da linearidade do aumento é um dos critérios para definir o ponto de compensação respiratória. E o terceiro, que daí a gente entra de novo aquele gráfico que eu falei da VE, VCO2, VE, VO2, né? Então VE, VO2 era para definir o primeiro limiar, e aí o VE, VCO2 é o que vai definir o segundo limiar. Por quê? Porque você começou a hiperventilar, então você aumentou muito o volume minuto de uma forma tão extrema que é desproporcional até ao aumento do VCO2. E começa a cair. Não, daí sobe. Não, perdão, começa a cair o CO2. O CO2 tá caindo. E aí a relação sobe. Isso, e o volume minuto dispara. Entendi. Ou seja, essa relação vai lá para cima. Você aumentou o de cima e reduziu o denominador, né? Exato. Então você tem esses 3 critérios aí que são os principais. O melhor critério que a gente tem aqui no exame, mais fidedigno, é o VE-VCO2, o aumento do VE-VCO2. Mas no geral aqui a gente usa os 3. O V-slope, um método tão bom quanto o V-slope não existe para o segundo limiar. Então a gente tem que somar os 3 aí. Beleza. Fechou? Cara, o que mais que a gente tem de variáveis que é importante mencionar aqui? Existe uma variável que é o RQ. Você vai ler na literatura ou como RQ, ou como RR, ou como RER. Tá. É tudo a mesma coisa. Que é o coeficiente respiratório. 1.1. Então, o que é isso, assim? O RQ é o VCO2 dividido pelo VO2, é só isso. Então, você começa a entender que o VO2, se ele está aumentando de uma forma bem linear, e o VCO2 tem algum momento que ele quebra esse estágio aí, tem algum momento que o VCO2 vai ficar maior do que o VO2, proporcionalmente, né? Então, essa quebra é justamente esse maior do que 1.1, significa que o paciente entrou em acidose. A curto modo é isso, né? E seria um teste eficaz. Isso. Então, isso é o principal parâmetro para você definir que o exame é máximo, né? A gente já pode até falar agora sobre isso,
que é bem importante, né? O que a gente usa para definir se o exame foi máximo ou não, que é o começo do fluxo. Né? Então a gente vai falar sobre investigação de dispneia. Antes de começar qualquer coisa, é definir se o exame foi máximo ou não. Então são 3 critérios aqui. Precisa de 2 de 3. Um deles é a avaliação subjetiva de dispneia, seria um Borg maior do que 9, mas na prática atingiu a exaustão. Então esse é um critério. O outro é ele ter tido um platô de VO2, aquele finalzinho que eu falei pra você, ou seja, ele ter o VO2 máximo. E o terceiro é ter um RQ maior do que 1.1. Algumas referências usam 1.1, algumas 1.05. A brasileira usa 1.1. Mas assim, é ter essa virada, né? A gente fala, o pessoal que quando vocês passarem na vida aí nas Ergospiro, ele fala virou, né? Virou é isso. Então, subiu de 1.1, a gente tá chegando perto do máximo. Por que isso é importante? Eu posso ter um exame máximo sem que o paciente tenha atingido a exaustão, né? Então, o que é legal? Assim, ele pode ter um RQ acima de 1.1 e ter tido um platô de VO2. E parou porque teve dor no joelho, vamos supor. É um exame máximo. Eu posso interpretar da mesma forma. É um exame interpretável. Legal. Fechou? Então... Não tem a questão do tempo, né? De não 8 tem. a 12 minutos. Não, mas também você não vai ficar 2 horas com o cara lá. Isso. E 8 a 12 é o ideal também, porque como você está querendo ver a parte eletrocardiográfica e hemodinâmica também, então é o mesmo 8 a 12 que eu gostaria para esse exame também. Perfeito. Mas aqui você tem um parâmetro mais palpável, né? Na mão, para definição do exame máximo ou não. Que mais que a gente tem de... Para IC é o principal aí, né, cara? A gente já falou do VO2, claro, mas aí a gente tem um forte que é o slope, né? O pessoal pergunta muito o que é o slope, né, cara? Então, quando você vai ler na diretriz de IC, chama slope VE VCO2, né? Parece uma coisa bizarra, mas não é. É relativamente fácil de entender, assim. O slope é uma curva, ele é uma regressão linear. Né? Então você pega, quando terminar o exame, ele vai fazer isso automático, você não precisa mexer, ele vai plotar de uma forma regressiva ali no gráfico. Na fase da recuperação? Ou quando acabou o exame total? Tudo. Ele vai pegar desde a recuperação até o esforço também, ele vai plotar toda a curva, né? Todo esse slope nesse período, e ele vai te dar uma angulação. É a angulação, né? Então, por que o valor do slope é maior do que 35, que é o que a gente usa para indicar IC, né? O transplante? Ou para falar que é um paciente grave. Porque o slope, ele é um indicativo de eficiência ventilatória. Então, é isso que eu quero saber do paciente. Ou seja, quanto de ventilação que eu preciso para dar conta de jogar fora a mesma quantidade de VCO2. Porque para eu jogar fora o VCO2, eu preciso, né, de toda a minha via aérea superior, de toda a minha via aérea inferior, de todo o meu sistema cardiovascular e de toda a musculatura periférica. A nível celular, a nível mitocondrial. Então, se eu não consigo dar conta de jogar fora porque o meu coração está muito ruim, eu preciso compensar pelo pulmão. Ou seja, eu preciso de mais volume minuto para jogar fora a mesma quantidade de ácido. Por isso que o paciente com IC avançada, que eu estou pensando em transplante, eu uso como referência um slope acima de 35. Então, ele precisa de mais volume para dar conta de sair daquela fase de aerobiose lá. Né? E por que o slope é tão legal, cara, nesse sentido? Porque o slope, para você interpretar o slope, você não precisa de um exame máximo, porque ele é uma curva de regressão, concorda? Então, se eu não conseguir atingir o VO2 máximo, se eu tive um exame submáximo, eu ainda tenho uma avaliação clara de eficiência ventilatória para definir se é uma IC avançada ou não? Tenho, que é o slope. Então, ele foi criado justamente para aquele paciente que não dá conta de atingir o máximo. Legal. E eu quero ainda interpretar para saber se é uma IC avançada ou não. Tá, inclusive, na diretriz como indicação de transplante. Justamente por isso. Não atingir o meu VO2 máximo e não consigo repetir 2, 3 vezes o exame, não consigo chegar por limitação periférica e tal, uso o slope e pode indicar. Legal. Da mesma forma. Maior que 35. Maior que 35. Existem alguns outros parâmetros. Tem o OUS também, que é também mesmo esquema, que é uma regressão logarítmica, que usa como 1.4 o valor de referência, mas ele vale mais ou menos a mesma coisa que o slope, então nem vale a pena a gente entrar muito nele. Mas um outro que eu queria entrar é o pulso de oxigênio. Cara, isso aí tá na moda pra caramba. Essa daí eu nunca tinha ouvido falar, não. O pulso de oxigênio é o que tem de mais novo, assim, né? Então, qual que é o esquema, assim, pra entender, né? O pulso de oxigênio, ele é VO2 dividido por frequência cardíaca. É isso, assim. Por que é tão importante, né, cara, esse valor? Então, eu falei para você da equação de Fick, né, lá no início. Então, vamos lá. VO2 é igual a débito cardíaco menos vezes a diferença do conteúdo arterial e venoso de oxigênio. Então, a gente pressupõe que se o paciente tem uma musculatura periférica e celular que está funcionando bem, a diferença arterial e venosa é estável, né? Então, a gente pode até tirar, vamos deixar como 1 aí, né? Então, corta fora. Então, a gente vai ter que mais ou menos o VO2 seria uma estimativa do débito cardíaco, né?
Se a gente dividir o débito cardíaco pela fórmula, né, o débito cardíaco é igual ao volume sistólico vezes frequência cardíaca. Joga a frequência cardíaca para o outro lado da fórmula, você vai ter que o volume sistólico é igual ao VO2 dividido pela frequência cardíaca. Perfeito. Ou seja, o volume sistólico é igual ao pulso de oxigênio. Boa. Então, qual que é o esquema, né, aqui? Nossa, legal. Então, o pulso de oxigênio é uma medida clara e direta de inotropismo, né, cara? Então, por que é tão legal isso aí? Por exemplo, se o paciente tem isquemia, né? O cara tem uma coronariopatia, mas o teste ergométrico não pegou nada. Não teve alteração do ST, não teve nada. Só que ele teve um platô precoce do VO2. E ele não tem IC, né? Não tem nenhuma outra causa obstrutiva e tal. É isquêmico, né? Porque você começou a aumentar a demanda e você não conseguiu aumentar o teu VO2. A frequência cardíaca vai subindo. E você não consegue aumentar o teu VO2. Isso é déficit inotrópico. Então esse é o marcador mais precoce de isquemia. Que existe em todos os testes funcionais, assim. Então é bem legal por causa disso. O que a gente tem de valor de referência, né? O valor de referência, ele é baseado no sexo, idade e peso, né? Então seria abaixo de 80% do previsto para aquela pessoa. Isso é anormal. Ou um platô precoce. Então é um platô que não acontece nesse valor de 80% aí. Então, falei da isquemia, mas também um paciente, por exemplo, com hipertrófica. Paciente com hipertrófica que tem uma queda do pulso de oxigênio durante o esforço. É um marcador de obstrução, concorda? Então é o mesmo esquema, a gente pode usar nesse cenário. Estenose aórtica, mesma coisa. Você está com um fator obstrutivo, você está aumentando a frequência cardíaca e não dá conta de subir. Déficit inotrópico seria o equivalente à queda da pressão no pico do esforço, concorda? Só que de uma forma objetiva e de uma forma que não depende de outras causas, né? Porque cair pressão pode depender da periferia, da resistência vascular, de tudo isso. Sim. O pulso de oxigênio, ele dá uma limitada, né, nisso aí. Então você tira todos esses vieses, assim. Ainda não tem estudo grande para a estenose aórtica, mas a gente já entende, assim, lá na prática em Curitiba, a gente, com o grupo da válvula, assim, a gente começa a discutir já a intervenção para esse paciente. Legal. Porque ele é um marcador claro de estenose aórtica significativa. Quase que um complicador. Exato. Vai ser, né? Em algum momento acho que vai ser. Spoiler aí do futuro. Tomara, né? Então esse é o pulso de oxigênio. Acho que é mais isso, cara. O resto a gente vai lembrando pra frente aí. Boa, acho que, então, do que a gente pegou mais, então a gente falou de VO2, falou dos limiares ventilatórios, limiar aeróbico, limiar anaeróbico, RQ, slope, pulso de oxigênio. E acho que esses são os principais itens, né? Tirando o que a gente já viu no teste ergométrico, né? Do produto, frequência cardíaca, PA, beleza. E aqui ele também, né, a gente vai acabar tendo também a avaliação em METs também, ou ele não coloca o METs no laudo? Ah, boa. Não coloca, porque o MET, ele foi feito para estimar o VO2. Perfeito. Né? Então a gente tinha falado na outra aula, né, que um MET equivale a 3,5 de VO2, mas aqui daí a gente tem a medida absoluta, né? Perfeito. Então, se você quiser comparar o paciente com ele mesmo, vamos supor que ele fez um ergométrico e daí ele fez um ergospiro depois. Não é o melhor comparar os dois, mas é o que você tem, vamos dizer, né? Então você vai pegar o teu valor do VO2 e dividir por 3,5. E daí você tem na mesma balança. Vai te dar IMET. Mas o aparelho em si não vai te dar IMET. Legal. Beleza. Então acho que é isso. Acho que dessa primeira parte aí a gente acaba encerrando aqui, conhecendo os principais parâmetros da ergospirometria, o que a gente tem que olhar no laudo. E a gente encerra essa primeira parte aqui e a gente vai voltar ainda para falar sobre situações, né, e condições específicas no teste ergométrico, falar bastante de IC e doença pulmonar. Vamos ensinar como a gente vai investigar a dispneia nesse paciente com uma ergospirometria. E eu vou citar alguns exemplos para a gente fechar na segunda parte de casos. Então, um paciente com uma doença pulmonar, o que eu espero dos parâmetros que a gente comentou agora na ergospiro? Paciente numa investigação de dispneia, como é que eu vou orientar treino no paciente ígito, né, de acordo com as zonas de treino relacionando com os limiares, né? Aeróbico e anaeróbico. Então, tudo isso a gente vai discutir na segunda parte, que vai ficar para os nossos alunos do curso de consultório. Então, Bernardo, queria agradecer de novo a presença aí, cara. Valeu. E, de novo, para quem não acompanha você nas suas redes, ou o pessoal do Temas também, onde que eles podem achar vocês aí? Boa, @Temas em Cardiologia, segue o Temas. Boa. E @Bernardo Rosário. Gosto de receber ergométrico, gosto de receber eletro e gosto de receber ergospiro, cara. Pode mandar. Se tiver dúvida, manda. Já faz também aí, já acaba tendo material pra aula nisso aí também, né? Com certeza, aí de discussão. Massa. E, cara, eu acho que você acabou, não sei se você falou, mas que você trabalha em Curitiba, né? Acho que não sei se você chegou a comentar isso no começo também. Cara, não falei, eu acho. Não fez o jabá aí da sua
falou da formação lá do INCOR, do Métodos, mas o que você tem feito lá em Curitiba? Então, Curitiba tem um pouco do Hospital de Clínicas, né? Trabalho na preceptoria lá. Ergometria, no futuro Ergospiro também, se Deus quiser. E a parte da cardioclínica também. E consultório e faço Ergospiro lá também. Legal. Então, pessoal de lá quiser mandar exame aí, manda que a gente gosta de discutir. Os alunos aí com certeza vão falar aí daqui a umas semanas. Eu vi lá no podcast e tal, massa. Boa, é um prazerzão, cara. Legal. Bom, beleza, pessoal. Então a gente fica por aqui. Lembrando, a gente vai discutir sobre investigação de dispneia, situações específicas na Ergospiro e vai falar ainda de algumas situações do que eu espero no teste ergospirométrico e o que eu tenho que olhar. Lembrando esses valores aí, que a gente falou um monte de variáveis fisiológicas, a gente vai discutir isso tudo na segunda parte para os alunos do curso de consultório. Então, se você não é aluno, deixei aqui o link na descrição. Se você é aluno, já corre para lá que já está disponível também. Então, Bernardo, valeu. Pessoal, valeu e até a próxima, então. Valeu.